Segunda parte do Moeda ao Ar, olhamos para outro dos temas, o regresso da Taça de Honra da Associação de Futebol ou de Clubes Profissionais de Lisboa, António Pinho Cardão. É um regresso quase 20 anos depois, é uma prova simbólica, uma vez que é um mini torneio que até agora era realizado por 5 clubes profissionais de Lisboa. Este ano não se sabe se terá 4 ou 5, sendo que para já estão garantidos Benfica, Sporting, Belenenses e Estoril. São importantes estas provas para também dinamizarem um pouco o futebol nacional, como estávamos a falar há pouco no caso do Sporting, que está também a ultrapassar e a passar por esta crise. Eu julgo que sim, que são provas bem-vindas e tudo o que se faça para que haja mais provas no futebol nacional, eu julgo que é realmente bem feito. Há quem se queixe de que os jogadores portanto, ficam cansados com muitos jogos. Bom, mas cada clube tem cerca de 20 e tal jogadores, 25, 26, 27, e alguns chegam a 30 e alguns têm mais do que 30. Profissionais, todos, portanto. Ora, sendo assim, do meu ponto de vista, portanto, julgo que, tal como noutro qualquer setor da atividade, deveriam jogar o ano inteiro, com um mês para férias. Portanto, não vejo... Portanto, são equipas, melhor, nós temos SADs, clubes que apostam, ou SADs, que apostam em espetáculos esportivos e, portanto, têm que manter o espetáculo esportivo ao longo do ano. É evidente que têm que ir diversificando essas provas. E, portanto, para além do campeonato, da Taça de Portugal, depois da Taça da Liga e de outras provas que possam realmente fazer-se, como sejam portanto, pôr equipas B portanto, na segunda Liga, também é bom que a nível de cada associação, já que as associações de facto existem, se possam agregar em provas conjuntas clubes de divisões diferentes. Isso parece-me, portanto, extremamente saudável. Em Lisboa, nessa prova, fala-se em que seriam participantes o Sporting, o Benfica, o Belenenses e o Estoril. Sendo que este ano o Atlético ficou eliminado à partida. Mas estando o Belenenses, também, do meu ponto de vista, seria justo que estivesse o Atlético, porque milita na mesma divisão neste momento do que o Belenenses, embora para a próxima época o Belenenses já esteja de facto na Primeira Liga. Estamos a falar de um torneio de pré-época, a data indicada é 20 e 21 de julho. Julgo que, portanto, nessa altura, portanto, a manter-se a tendência pontual, já o Belenenses estará, de facto, na Primeira Liga. Mas acho que são boas provas para começar a época e seria bom que outras associações de futebol, em vez de organizarem determinada taça, associação de futebol, de qualquer coisa, do distrito, com uma equipa estrangeira, pusessem os clubes ali daquela zona a competirem uns com os outros, de divisões diferentes. Acho que isso portanto, são clubes normalmente rivais e que poderia trazer interesse do público, e nomeadamente no tempo de férias, em que estão cá muitos imigrantes, e seria ótimo que equipas, pelo menos as principais, se deslocassem aos campos das outras equipas, por exemplo, no caso do Porto, a Passos de Ferreira e a Paredes e a outros lados, porque acho que seria extremamente útil e motivador para aquelas pessoas e para aquelas populações. Portanto, do meu ponto de vista, tudo aquilo que se faça para estender o espetáculo desportivo é bom e acho que é uma boa iniciativa da Associação de Futebol de Lisboa. Ernesto Ferreira da Silva também partilha desta visão. Também. Eu acho que a Associação de Futebol de Lisboa está de parabéns por esta iniciativa, os clubes aderentes de parabéns estão, porque é uma prova importante, teve muita tradição. Eu assistia sempre a estas provas, que eu sou lisboeta e nado e criado em Alcântara, o clube do Atlético Clube de Portugal, e acho que também fazia sentido um histórico participar neste relançamento outra vez neste regresso da Taça de Honra da Associação de Futebol de Lisboa. O Sporting e o Benfica são claro, clássicos e, portanto, melhor, são derbys, mas o Belenenses Atlético não deixa de ser um derby também, sempre foi um derby desta cidade, o Belenenses Atlético, e, portanto, tenho pena se o Atlético não participar, porque os adeptos do futebol não possam também ver esse, neste caso, mini derby, e o outro é o mega derby Sporting Benfica. Mas eu vejo com muito bons olhos este regresso desta competição.
Aliás, é que assim, há muitos anos, não sei se o Ernesto se lembra, havia o torneio de abertura. Exatamente. Que era dinamizado pela Federação Portuguesa de Futebol, em que intervinham, eram os 4 grandes na altura, Porto, Benfica, Sporting e Belenenses. E lembro-me de um desses torneios de abertura em que o Porto ficou em último lugar. Portanto, acho que perdeu os jogos todos, que realmente... Se tivesse cá o Horácio Piriquito, dizia que isso era vulgar. Não está. Não era vulgar, porque o Porto ganhou esse torneio. Mas a crítica, lembro-me ficou-me sempre na memória, já há umas dezenas largas de anos, dizia o futebol que o Porto ficou em último lugar, mas inebriou os lisboetas com o perfume do seu futebol. Era no tempo que havia poetas a escrever sobre o futebol. É verdade, havia no jornal A Bola grandes jornalistas na altura. É verdade. E estimaria-o muito que se eles se reproduzissem nos tempos atuais. Mas, de facto, essa frase ficou-me na memória e é interessante porque eram jogos muito aguerridos, não havia muitos jogos internacionais na altura e era uma forma muito engraçada de começar a época futebolística. Olhando para outro tema bem mais polémico e diferente e com outro peso, além deste torneio de honra, um antigo árbitro, Ernesto, vem denunciar os sorteios da Taça UEFA que terão usado, além ou em vez das habituais bolas, e são chamadas as bolas quentes, terá usado bolas vibratórias para saber quais aquelas que poderia escolher e de resto terá, um dos casos citados é o do Galatasaray que saiu ao Real Madrid e o PSG ao Barcelona. É possível isto acontecer? Eu sou muito cético relativamente a estas denúncias a antigos árbitros, portanto ele saberia disso há muito tempo, aparentemente não é Porque só... dizê-lo agora? Exatamente, porque dizê-lo agora, portanto... Há coisas que são difíceis de acreditar, mas uma instituição como a UEFA, em que as bolas são tiradas por antigos jogadores, não sei, quer dizer, é lançar aqui uma desconfiança que, sem se provar nada, é um pouco complicado. E depois, fora do momento... Aliás, o José Mourinho, o melhor treinador do mundo, também levantou um pouco essa questão e depois eu acho que não saiu bem. Porque ele diz, eu não fui à cerimónia da entrega da Bola de Ouro da FIFA porque 2 ou 3 jogadores me tinham telefonado que votaram num treinador e depois o resultado era outro. Exatamente. Falou em 2 ou 3. E houve o Pandev, da Macedónia, que chegou à frente e disse, eu, por exemplo, sou um deles. Votei no Mourinho e depois na lista aparece o meu voto atribuído ao Vicente Del Bosque. É evidente que o Vicente Del Bosque é um senhor do futebol, não tem nada a ver com isto. Mas eu achei graça o que a FIFA fez. A FIFA não foi. Um comunicado, meia dúzia de linhas, e diz assim, nós enviamos para a Federação da Macedónia o mesmo questionário que enviamos para todas as federações. Vota o selecionador nacional, vota o capitão da seleção nacional. E está aqui o questionário que vem preenchido e pôs no site... Eu tenho aqui esse documento, pôs no site aquilo que recebeu da Federação da Macedónia. E está aqui, assinado pelo selecionador da Macedónia, assinado pelo capitão da equipa da Macedónia e está assinado pela Federação Macedónia de Futebol. E vê-se aqui que a votação é no Vicente Del Bosque. Terá que inclinar mais para os telespectadores verem lá em casa. Está aqui que a votação do Pandev é no Vicente Del Bosque, o capitão da seleção nacional, tal como o selecionador nacional da Macedónia atribuiu, e, portanto, agora o Pandev vem dizer, mas eu já vi isso, ele quando viu isto ficou um pouco entre a espada e a parede, e agora deu um salto em frente, disse assim, mas essa assinatura que está aí não é minha. Mas o selecionador nacional não disse que não era a dele,
A Federação representada Está carimbado. está carimbado, ninguém pôs em causa. Ele é que... Portanto, este tipo de acusações... E a FIFA portou-se neste aspecto muito bem. Pode ter os defeitos que tiverem. Só 3 linhas a dizer, nós recebemos, o que recebemos foi o que nós... E está aqui, o que nós recebemos. Agora, se esta assinatura dele, do Pandev, diz que não é dele, bem... Portanto, estas coisas assim fazem sentido, provadas, porque senão são atuardas, são calúnias, são insinuações, e tenho alguma dificuldade de aceitar este tipo de acusações assim em sorteios da UEFA. Eu não estou a ver, eu fui antigo atleta, fui capitão da equipa, fui internacional, não estou a ver ir a um sorteio e deixar-me pôr uma mão e tirar a bola, diz, olha, tira a bola que tremer. Não estou a ver, e, portanto, não sei, acho um bocadinho estranho. António Pinho Cardão. Eu acho que são suspeições Fundadas ou infundadas? eu acho que são completamente infundadas e acho até intolerável que isso seja publicado logo sem mais contraprova. Isto é, há um senhor que se lembra de dizer determinadas coisas, publica-se e depois, olha, é o que der. Bom, acho que uma afirmação dessas devia, portanto, deveria ser investigada antes. Isto no mínimo, porque senão permeia-se quem, por uma razão ou por outra, nomeadamente por questões de natureza pessoal e de publicitação pessoal, lembra-se de dizer 2 ou 3 coisas e depois isso pode ter consequências de facto bastante grandes e acaba por denegrir instituições, acaba por denegrir o futebol. Portanto, com estas e outras, com atitudes como a do Mourinho, deste árbitro, etc., qualquer dia ninguém acredita em ninguém, em matéria, de facto, de sorteios, em matéria de decisões da UEFA ou da FIFA, em matéria do espetáculo desportivo que é o futebol. Acho que se deveria enverdar por um novo caminho. Portanto, de facto, a liberdade de imprensa é uma coisa extraordinariamente importante, é decisivo, portanto, não se discute, mas acho que também há há muito facilitismo no divulgar determinadas opiniões que podem dar um título e podem ser sensacionalistas. É sensacional, pode dar tiragem, pode levantar celeuma, publica-se. Bom, e eu acho que esse também, de facto, não pode ser o caminho. No caso da votação do Vicente Del Bosque, o Vicente Del Bosque teve uma votação de 41,6% e o Mourinho teve uma votação de 20,49%. Para mim, o Mourinho é o melhor treinador do mundo e devia ser ele a ganhar. Mas não é por 2 ou 3 votos. Vamos lá ver, a batota, se é batota, tem que ser condenada, tem que ser apurada, tem que ser condenada. Mas é preciso que se note que temos que saber ganhar e saber perder. Se o Vicente Del Bosque teve 41,6% e o Mourinho teve 20,5%, há aqui uma diferença significativa. Não, eu acho que, de facto, o Mourinho, portanto, exorbitou de uma forma intolerável. Ele é, portanto, considerado um grande treinador de futebol. Se é o melhor ou se não é, portanto, não sei, será, pelo menos na opinião de muita gente. É um das pessoas que são ouvidas em matéria, portanto, nesta matéria, e, portanto, devia ter uma responsabilidade maior também naquilo que realmente diz. Isto é, portanto, se ele está neste meio, ele deve dignificar o meio e não deve, através de muitas atitudes, indignificá-lo. E acho que essa aí, a atitude do Mourinho é criticável, tanto aí como, enfim, noutras facetas. Acho que, digamos, uma autossuperiorização ou pôr-se acima de tudo como o Mourinho pretende fazer, também não lhe fica muito bem. Olhando para outro tema, rapidamente, este hoje mais curto, porque já estamos a ficar quase sem tempo. Os 10 jogadores mais bem pagos do mundo, segundo a revista France Football, David Beckham, com 37 anos, e sinal de que a idade não importa, pelo menos em termos financeiros, é o mais bem pago. O jogador do Paris Saint-Germain tem um salário de 36, tem rendimentos, aliás, de 36 milhões. Messi é segundo, tem 25 anos, portanto menos 12 anos, e recebe 35 milhões, menos 1 milhão. E Cristiano Ronaldo, português a aparecer em terceiro lugar, tem 28 anos e recebe 30 milhões de euros, menos 5 que Messi, menos 6 que David Beckham. O futebol, olhando
para estes números e porque estamos constantemente a falar na crise económica dos países, mas também na crise económica e financeira dos clubes, os salários das estrelas, das grandes estrelas, continuam a ser elevadíssimos. Pois, isso traz uma... Ou são os outros que continuam a ser muito baixos? Os outros continuam a ser muito baixos, de facto. Bom, mas isto traz uma contradição insanável em toda a opinião que se publica e das pessoas, portanto, em si. É que, de facto, todos criticam, ou muita gente critica, os altos vencimentos dos líderes empresariais dos Estados Unidos, ou da França, ou da Alemanha, tem responsabilidade sobre dezenas de milhares e até centenas de milhares de pessoas que fazem investimentos, criam emprego e cujas decisões têm a ver logo com dezenas de milhares de pessoas e com o bem-estar ou mal-estar dessas. E, portanto, esses são altamente criticados e quando chega um jogador de futebol ou, portanto, alguém que está no espetáculo desportivo, portanto, é tudo aceito de uma forma perfeitamente pacífica e ninguém ergue a voz, portanto, a criticar o que quer que seja. Eu também não ergo, porque se estas pessoas, portanto, ganham este dinheiro, eles estão no mercado, não vão com pistola nenhuma, portanto, direito a quem lhe paga, ou me pagas, ou então estás morto. Portanto, é porque realmente eles têm alguma mais-valia, têm de facto algum valor. Acontece que, no caso do Beckham, por exemplo, apenas cerca de 10% são honorários de futebol. Mesmo assim, resto é publicidade. são 3,6 milhões, o que é de facto... Temos que dar a palavra. Agora, o que acontece é que, em abono deles, a mim também é evidente que me custa, eu também sou sensível a estes números, são estratosféricos, mas em abono deles, eles estão no mercado de concorrência pura, o que não acontece com muitas outras pessoas. Ernesto, rapidamente estamos sem tempo e hoje já não há tempo para notas finais. Só relativamente a isto, o que eu acho mais pontuoso é o que o jogador que aparece em quinto lugar é o Neymar, brasileiro do Santos, e aqui sim, aqui não há correspondência entre a riqueza que ele gera e aquilo que o ganha. Ao passo que, relativamente aos outros, em termos publicitários, há muito pouca gente sentada nas bancadas dos estádios de futebol no Brasil, ao contrário do que se pensa. Há muito mais gente na Europa. E, portanto, a relação, riqueza que... nós já vimos aqui o Cristiano Ronaldo, só em camisolas, é 1,5 milhão de camisolas por ano, dá para pagar o seu salário. Ernesto Ferreira da Silva, António Pinho Cardão, foi um prazer. Estamos de regresso dentro de 8 dias. Tenha uma ótima semana.